Gente, olha que lindo esse box. Uau. Muito bonito. Eu não ia abrir, mas eu vou porque eu vi que tem uns cardzinhos aqui. Eu tô curiosa pra poder ver. Eu não ia abrir porque eu tô no trabalho. E aí eu ainda tenho que levar ele pra casa. Mas eu tô vendo que tem uns cards aqui. Aí eu tô muito curiosa. Ainda não chegou o aluno, então eu quero abrir, filho. São cards. Provavelmente são os personagens. E ó. Nunca li esse estilo de livro, vai ser a primeira vez. E aí, como vai ser, talvez com personagens mais nostálgicos da minha infância, fique interessante. Vamos dar uma chance. Banheira do Gugu na caixa de areia. Hoje eu precisei dar uma saidinha, porque acabaram algumas coisas que meus gatos precisavam, que é areia, ração, e eu comprei umas besteirinhas a mais. E aí, o Richard porque queria passar no sebo. E aí eu tinha que passar também na loja de costura, que as minhas agulhas todas quebraram. Eu falei assim, bom, já que eu vou ter que passar na loja de costura, a gente para dar uma paradinha no sebo. Mas eu não ia comprar nada, porque, né, o dinheiro tá um pouco curto esse mês. Então, eu falei assim, nem sempre que eu vou no sebo tem alguma coisa que me interesse. Normalmente tem uma coisa ou outra, mas não é sempre, sabe? É uma coisa meio, às vezes. E esses dias eu estava olhando uns livros que eu tinha vontade de comprar, porque eu já tinha lido o primeiro, que eu tinha lido no Kindle, e eu falei assim, eu queria comprar o box um dia. Mas no momento, como eu disse, o dinheiro está curto. Mas aí apareceu outra coisa inegável. O primeiro livro que foi o que eu li, que eu queria muito ser físico, apareceu lá. E aí eu comprei. E também apareceu o segundo. E eu comprei. Não era pra ter comprado, mas é 10 reais cada livro. Então eu não sei, você fala, mas são só 10 reais. E aí, tipo, ele tá em perfeitas condições, sabe? Tá inteiro, ele tá perfeito. Como é que eu não vou comprar? Agora eu vou ser obrigada a comprar o resto. E também tinha um livro que eu tinha vontade de ter, mas como os livros são muito caros e eu não sabia se eu ia gostar ou não dessa saga, eu acabei nunca comprando. Tipo, ficou assim, será que eu vou gostar? Será que eu não vou gostar? É extremamente famoso, todo mundo fala, tal, mas, né, sei lá, sempre fiquei meio assim de comprar esse livro. Mas eu coloquei ele na minha wishlist, tipo, né, quem sabe um dia se tiver uma promoção muito boa eu compro. Só que aí, na hora que eu estava saindo do sebo, olhei pro lado esquerdo e o que tinha lá, por 10 reais... Gente, eu nunca li essa saga. Eu vi o filme, a série, né? A série eu não acho ruim, mas eu também não amo essa série. Mas a história é boa. Mas não sei se o jeito que foi feita a série, ela é um jeito que não me cativa. Porque normalmente livros e séries são totalmente diferentes. Tem gente que fala que o livro é muito bom e a série não é tão boa. Tem gente que fala que a série é excelente, tão boa quanto o livro. E assim, são opiniões muito diversas. Eu queria ter minha própria opinião. Então, eu era louca pra comprar e conhecer. Mas eu era louca pra comprar, assim. Eu tenho outras prioridades, né? Mas por 10 reais, eu posso ter, né? Se eu não gostar, não tem problema. Foi só 10 reais. Só que assim, não tinha só um. Tinha também o livro 4. Tinha o 1, o 4 e esse outro tijolo aqui. O 5. Eu achei estranho não encontrar o 2 e o 3. E eu vou depois tentar ir atrás, mas eu vou tentar comprar o 2 e o 3.
Ele tá um pouco amarelo, né? Mas como eu disse, era um livro que eu tava na dúvida se eu compraria, se eu adquiriria um dia ou não. Então, por R$10, esse tijolo aqui, eu acho que tá válido. E aí eu vou depois ver de ter os outros livros pra poder ficar com a saga completa. Até porque eu tenho fases. E o que acontece com as minhas fases? Eu fico super dispostas com algum tipo de leitura numa época e de repente do nada eu não gosto mais. E de repente eu volto a gostar e de repente eu mudo completamente meu estilo literário. Eu não sou uma pessoa que sou constante. E essa minha falta de constância faz com que eu arrisque comprar alguns tipos de leituras que tem temáticas que podem me agradar. Então, assim, eu gosto de livros de fantasia. Fantasia e romance são os meus favoritos, assim, disparado. Mas eu gosto de um mistério, eu gosto de um suspense, eu gosto de um drama, eu gosto. Mas, assim, os que eu mais gosto, assim, absurdamente, é romance e fantasia. Se é fantasia, pode ser que hoje, por exemplo, talvez hoje eu não esteja num clima de uma fantasia dessa. Porque eu tô numa fantasia dessa daqui. São fantasias com dragões? São. São duas fantasias com dragões, mas são fantasias com dragões muito diferentes, né? Então, assim, não sei se hoje eu tô no clima desse daqui. Eu acho que eu tô. Por eu estar muito nesse estilo aqui, talvez esse estilo aqui não me acolha. Então, né? Vamos ver. Mas daqui a pouco passa isso daqui, eu começo, cansei desse estilo aqui, eu preciso ir pra um outro. Aí pode ser que venha pra esse daqui que é um pouco... As pessoas falam que é mais denso, né? Não sei se eu não. Preciso terminar esse livro aqui com urgência, tá? Tipo, já tá com meses, né, que eu tô vendo ele, mas é porque a parte dessa história aqui, ela é muito boa, só que ela cansa por conta de ser muito boa, porque tem excesso de informação. Então, eu acabo entrando em ressaca, eu tenho que dar uma parada às vezes. Eu não sei se às vezes eu acho que eu tenho que ler 2 livros simultâneos, eu tenho que ler esse daqui e um livro sem fantasia de romance simples, sabe? Tem que pensar a respeito ainda de como é que eu faço pra dar um jeito de terminar esse aqui, porque ele tá muito bom, né? Não é que ele tá muito bom, ele tá excelente esse livro. Mas enfim. Esse fim de semana tava um fim de semana meio conturbado, porque teoricamente era pra eu e uma amiga estarmos iniciando uma animação, mais por ela do que por mim, porque vai ter um concurso que a gente não tá nem com a intenção, pelo menos eu, né, não tô nem com a intenção de ganhar esse concurso, porque no ano passado, quando eu fui assistir o pessoal, a premiação, teve muita coisa errada, teve muita mutreta e eu não gostei disso. Mas em compensação, dá visibilidade, foi uma coisa que na época não tinha também produção. Tá difícil me organizar. Eu não tinha produção, não tinha começado nada, então jamais poderia ter participado também. Eu fui mais como espectadora. Mas eu achei muita sacanagem. As pessoas que participaram tiveram seus trabalhos sendo desfeitos por conta de politicagem, sabe? Eu entendi o motivo, porque essa coisa de já tá começando agora, né? Então não é tão fácil você alcançar as pessoas e tem muito preconceito. Enfim, então eu entendo a politicagem que eles fizeram, mas mesmo assim eu achei um desrespeito com quem produziu. Então, assim, eu não sei como é que vai ser esse ano, porque esse é o segundo ano que está tendo eventos reais com IA. Já tem alguns rolando, né? Então a gente falou assim, bom, eu vou tentar participar, né? Eu vou conseguir participar. E eu tenho minha própria produção, que é o primeiro episódio de Exilados, que eu vou colocar no concurso. Só que eu não vou colocar no concurso, não é que eu não tô com a intenção de ganhar, a gente sempre tem a intenção de ganhar, dizer que não tem intenção de ganhar é uma mentira, né? Eu tenho intenção de ganhar, mas não é uma coisa que se eu não ganhar eu vou ficar super chateada, porque eu sei como é que esse concurso funciona. Esses concursos não só isso, mas os concursos que nós temos hoje em dia, eu sei como eles estão funcionando. Então eu não vou ficar pegada, porque mesmo que eu fosse o melhor, talvez eu não ganhasse por conta da politicagem. Então, na realidade, o que eu quero mesmo é visibilidade. Então, o fato de eu estar num concurso é o meu trabalho ser visto. E dele ser visto, aparecer pessoas que queiram fazer alguma coisa junto, ou que tenham dicas, ou queiram comprar algo, que queiram colocar algo na série que faça alguma diferença. Que na hora que eu lance tenha mais pessoas vendo, justamente por curiosidade, poder saber como é, o que é, entendeu? Então, assim, você entrar em concurso te traz visibilidade, faz as pessoas te notarem. Então,
E eu não tô fazendo esse trabalho pra ele ficar escondido. A partir do momento que eu decidi que eu ia fazer, por um momento eu queria deixar escondido. Eu tenho vergonha, né? Fico um pouco. Que nem minha família não sabe, meus amigos não sabem, ninguém sabe que eu tô fazendo isso. A única pessoa que sabe é meu namorado, que foi ele que pediu pra eu fazer. Se não fosse ele falando pra eu fazer, não teria feito. Eu, de fato, não teria feito. Então, eu tô aqui entrando numa coisa que é extremamente desconfortável pra mim e que eu tive que lutar contra mim mesma pra poder falar, meu, eu fico correta. Eu vou ser notada. Eu vou aceitar ser notada. Isso é importante. Uma das coisas que mais me irritam na hora que eu tô fazendo a minha série do Exilados é fazer as imagens. Criar as imagens é um passo muito chato. Diálogo não é tão chato, animar não é tão chato. Tem as suas chatices, tem, mas não é tão chato. Editar não é tão chato, mas a criação de imagem é muito chato por conta da quantidade de erros que a IA faz durante esse processo. Então, assim, ela erra muito. Então, tenho que pegar muitos exemplos, mesmo assim ela consegue fazer errado, que nem eu fiz uma imagem agora recente que era a Cávia, que é uma personagem daqui, chegando numa sala, e nessa sala ela tinha que estar em contraplano, onde não aparece o rosto dela, ela teria que estar de costas, e aí teriam os personagens sentados em volta de uma mesa, cada um com a sua atividade, porque já estava rolando uma discussão, e ela chega no meio dessa discussão, então tinha que ter continuidade de cena. O que aconteceu? Na hora que eu girei muitas, muitas e muitas e muitas e muitas vezes. E não aconteceu o que eu pedi, que era continuidade de cena. Então, o personagem X tá de pé, de braços cruzados, encostado na parede, personagem Y tá na frente dele, personagem não sei quanto tá não sei aonde, personagem X, o W tá com a perna cruzada em cima da mesa. Cada um tava com uma respectiva função acontecendo ali. Pergunta se foi feito. Não. Errou, 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 e não fez nenhuma das vezes. E aí eu falei assim, não vou gastar toda a minha energia nessa única imagem, nessa única cena, porque ela é um pedacinho muito pequeno. Vou deixar pra depois, vou deixar mais, né, mais pra frente eu resolvo, porque agora eu não vou conseguir resolver isso, então tá lá pra frente. Eu deixei ela animada ali só pra poder fazer meu Frankenstein, porque tem muito Frankenstein dentro dos meus projetos, né? Então eu faço os Frankensteins com a intenção de, em algum momento, quando eu terminar de fazer tudo que é importante, eu voltar neles, refazer algumas imagens e aí gastar tempo só com isso. Porque eu ainda tenho que gastar tempo, depois que eu montar o Frankenstein, eu tenho que fazer revisão inteira do roteiro, revisão inteira da animação para saber se a animação funcionou, o que faltou, o que precisa ser mudado, se a história ficou coesa. E aí refazer tudo que eu tiver que refazer de imagem de novo por conta disso, e pedaço de cena por conta disso, ou tirar a cena que às vezes não ficou boa por conta disso, então eu tenho que refazer muita coisa. E quando eu comecei a fazer foi início do ano, então o que acontece? A IA já mudou muito, ela não é a mesma coisa, então muitas animações, hoje elas talvez não passem para ganhar um concurso, que é o que eu quero participar do concurso, né, de alguns concursos nesse próximo ano, que é 2027. Então tenho aí esse problema. E eu preciso depois colocar as vozes que estão com as vozes totalmente erradas. Então, assim, a mesma personagem, uma hora ela tá com uma voz, depois ela tá com outra voz, porque depois eu tenho que usar um programa específico para criar a voz de cada personagem, guardar a voz de cada personagem, depois rodar nesse programa, rodar na entonação, tudo direitinho, como se fosse uma redublagem. Então, eu tenho que redublar todos os personagens. Depois eu tenho que fazer a criação das músicas, que eu tô colocando músicas aleatórias, músicas que eu nem posso usar, só para poder dar o clímax, para poder entender se tá entrando no que eu queria. Depois eu vou ter que refazer as músicas mais ou menos do jeito que eu coloquei, músicas de outras pessoas, que era que eu falei assim, eu coloquei só para dar uma entonação para saber se tá, tipo,
tendo mistério, se tá tendo uma ação, se tá tendo um momento triste. Então, que música hoje em dia, das que existem, é triste bastante, que entra parecido com o que eu quero expressar nessa cena. E aí depois vou ter que fazer uma música, por exemplo, um momento triste, então eu vou ter que refazer essa música, que não pode ser igual ao original, que tem que ser uma música autoral, onde também passa essa mesma emoção, essa mesma sensação, e aí jogar e editar, reeditar o vídeo e colocar essas músicas. Então existe um processo muito complexo ainda para fazer. Então eu não quero gastar minha energia nesse momento fazendo uma única imagem e uma única ação. Então eu prefiro pular. Isso é chato. E eu nem sei como é que vai ser a parte de fazer a redublagem, porque eu nunca fiz. Eu vou fazer pela primeira vez mais pra frente quando terminar o episódio. E aí, quando isso acontecer, eu compartilho aqui como é que foi. Eu sou o Noah, um dos atores da JP. Ela está trabalhando muito na série, mas os vlogs não são prioridade. Por isso, sinto muito pela qualidade. Nos vemos em Exilados.